Bom dia, irmãos. Pode ir abrindo suas Bíblias no livro de Atos, enquanto as crianças vão saindo para o culto infantil. Atos, capítulo 7, vamos dar sequência na análise de mais um capítulo deste livro. Estamos caminhando nele. Vamos dando sequência, então, à análise deste longo discurso de Estevão. É o mais longo discurso registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Nós já trabalhamos aqui algumas semanas já nesse texto, já vimos uma visão panorâmica de todo o discurso de Estevão, destacando as principais características. Depois nós passamos a fazer análise verso a verso, versículo a versículo, onde nós já vimos a parte do discurso que trata da pessoa de Abraão, onde Estevão coloca Abraão como personagem principal da história. Depois nós vimos também a parte onde o destaque é colocado sobre José, o filho amado de Jacó. E hoje nós veremos a parte onde o foco é colocado sobre a pessoa de Moisés. E assim como ocorreu em relação à história de José, o objetivo aqui de Estevão é mais uma vez apontar algumas semelhanças entre Moisés e Jesus. Além de que, ao fazer este olhar para o passado, ele também está apontando alguns erros que foram cometidos pelos israelitas quando Moisés foi levantado por Deus como um libertador. Então, Estevão também está demonstrando, por meio dos erros do passado, que eles devem aprender com aquilo e não cometer os mesmos equívocos. Estevão está lembrando, olha, em um tempo passado, na história do nosso povo, Deus levantou um libertador para nós. E vocês também rejeitaram esse libertador em um determinado momento. Então ele vai citar algumas semelhanças aqui, vai apontar essas semelhanças bastante claras entre a pessoa de Moisés e a pessoa de Jesus. Então, se você já abriu a sua Bíblia, nós vamos fazer agora a leitura dos versos 17 até o verso 38. E como nós temos uma porção grande aqui do texto, vocês já estão acostumados com isso, mas reforço, mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos, ao longo da pregação, estar citando vários pontos aqui disso que nós vamos ler do texto bíblico. Então, Atos 7, a partir do verso 17 até o verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivesse. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos.
passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente viu o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés que os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então, irmãos, com base nesta grande porção aqui do texto, nós veremos 3 semelhanças entre o relato histórico da vida de Moisés com a vida de Jesus. A primeira semelhança que eu quero pontuar aqui com os irmãos é que, assim como Moisés, Jesus foi guardado por Deus. A segunda semelhança é que, assim como Moisés, Jesus foi rejeitado pelos seus. E a terceira semelhança é que, assim como Moisés, Jesus foi a voz do Senhor no mundo. Então nós vamos direto aqui para a primeira semelhança entre Moisés e Jesus. Em primeiro lugar, assim como Moisés, Jesus foi guardado por Deus. Isso nós vemos ali na primeira parte, capítulo 7, dos versos 17 a 22. Então acompanhe novamente aí, vamos reler esse texto para que você perceba bem isso. Estevão diz ali: E quando estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivesse. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então Estevão ele começa aqui, essa nova parte aqui do seu discurso, falando sobre uma parte importante da história do povo israelita. E aí ele começa dizendo que isso aconteceu quando estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão. E aqui começa os questionamentos. Nós temos que nos perguntar, mas qual promessa é essa que estava chegando o tempo de se cumprir? Seria a promessa da terra? Era isso que estava para se cumprir? A terra prometida seria dada a eles? Seria a promessa de bênçãos para todas as nações que Deus prometeu a Abraão? Qual promessa que estava para se cumprir? E aqui, irmãos, mais uma vez, é muito importante sempre o contexto do texto. Porque a promessa que foi dita, que está sendo referida aqui, é aquilo que Estevão já falou lá no verso 7. É a promessa que Deus disse que castigarei a nação a qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. É disso que ele está falando. Essa promessa que Estevão se refere, que estava próxima a se cumprir, a saída do povo do Egito. Era isso que se referia. E aí então Estevão ele vai retroceder um pouco na história para contar os eventos que levaram os descendentes de Jacó a se tornarem escravos daquela nação. Ele diz que os descendentes, depois que
passou-se o tempo ali de José, depois que a família de Jacó já havia todos morrido, o povo, os descendentes dele, cresceram e se multiplicaram. E aqui, irmãos, pode parecer redundância isso, né? Cresceram e multiplicaram. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, irmãos. Aqui a ideia do texto é que eles cresceram em força, cresceram em sabedoria. Era um povo que cresceu de uma maneira a fazer o povo do Egito temer a eles. E além desse crescimento de um povo forte, você tem um crescimento numérico. Então era um povo numeroso e forte, capaz, sábio. Isso colocou medo em um faraó. E é nesse contexto de crescimento onde surge um novo faraó no Egito. E este faraó, segundo diz Estevão, não conhecia José. Eu não sei se você talvez já tenha se perguntado, mas como assim que um faraó não conheceria a história de José? Ele foi um grande governador. Irmãos, isso aqui não significa que ele não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre a pessoa de José. Que ele não sabia que havia no Egito, no passado, um grande governante que não era egípcio, mas que era do povo hebreu. A ideia de não conhecer aqui é apenas de que não havia boa vontade de Faraó para com os descendentes de José. Não conhecia no sentido de esse novo Faraó não tinha apreço pelos descendentes daquele governador que passou pela história do Egito. Ele não tinha nenhum tipo de carinho, de afeto ou de consideração por eles. E esse faraó que não tinha nenhum tipo de relacionamento emocional com os descendentes de José, ele então decide enfraquecê-los. Eu vou enfraquecer esse povo. E de que forma ele faz isso? Por meio de tortura e trabalho forçado. O desprezo deste faraó pelos descendentes era tão grande que ele forçou que os israelitas abandonassem os seus recém-nascidos do sexo masculino. Por que ele fez isso? Para interromper o crescimento numérico daquele povo, mas também para enfraquecer psicologicamente o povo. Então a ideia de um povo que cresceu era um povo forte, mentalmente forte, capaz, sábio. Então o faraó age para acabar com essa estrutura de crescimento numérico e da força daquele povo. Então imagina só o sofrimento deles. Isso enfraqueceria grandemente, de forma psicológica, aquele povo. Era um povo que vivia em prantos. E foi nesse contexto que surge Moisés. Que nasce Moisés. Moisés nasce dentro dessa realidade. E aí, tanto o Antigo Testamento quanto a Epístola aos Hebreus dizem, assim como Estevão aqui diz no texto, que Moisés era formoso. Estevão falou aqui, né? Moisés era formoso aos olhos de Deus. O Antigo Testamento também confirma, usando essa mesma expressão, o autor de Hebreus também fala isso. E aí, quando nós vamos para entender o significado original dessa palavra formoso, ela é basicamente alguém extremamente belo. Tem a ver com beleza. E a gente pensa, nossa, mas será que esse realmente é o sentido aqui? Que Moisés era simplesmente um bebê bonito, extremamente belo? Irmãos, algumas traduções optam para seguir um outro caminho. Por exemplo, a NVT, a Nova Versão Transformadora, ela traz esse versículo como se Moisés fosse um bebê especial aos olhos de Deus. Você tem uma outra versão que diz que Moisés, ele não era uma criança comum. Traduz dessa forma. Moisés não era uma criança comum. Então, o que o texto nos leva a crer é que havia algo especial naquele bebê que nasceu. Notavelmente, Deus estava com ele, desde o seu nascimento. E isso foi percebido pelos seus pais. Nós não sabemos como, mas os pais perceberam que havia algo naquele bebê, que ele era especial. Deus colocou no coração deles ali e deu algum tipo de sinal físico ali de que aquela criança era diferente. E eles, então, não seguem a ordem imperial e guardam os seus filhos até o momento que eles conseguem.
A partir do momento que eles não conseguem mais esconder a criança, se torna insustentável manter aquela criança no seu lar, eles então resolvem esconder Moisés em um cesto, e essa história é contada no Antigo Testamento, e colocam entre os juncos do Nilo, né? Aquele capim alto que cresce nas margens de um rio. Coloca o bebezinho ali. E aí então Moisés ele é encontrado pela filha de Faraó, que o adota como seu próprio filho, que cria ele como um filho legítimo. E por conta disso, Estevão faz questão de lembrar que Moisés passou por uma educação privilegiada. O Egito, naquele tempo, irmãos, era o grande centro do conhecimento e sabedoria do mundo. Então Moisés passa por uma educação que ele não passaria sendo simplesmente um hebreu. E isso confere o que a Moisés? Grande poder em palavras e obras, o texto diz. E eu não sei se você também se questiona sobre isso, mas a primeira vez que eu li isso, eu digo, opa, mas tem algo errado aqui. Como assim Moisés tinha poder em palavras e obras? Porque lá em Êxodo 4:10, quando Deus chama Moisés para ser o líder libertador do povo, o que Moisés fala para Deus? Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Nem no passado, nem depois. Eu sou pesado de boca e de língua, ele diz para Deus. Mas como então? Tem uma coisa que não está fechando. Isso mostra, irmãos, que aquilo que Moisés falou para Deus não passava de uma desculpa esfarrapada para não seguir o caminho que Deus tinha conferido a ele. Ao longo do próprio relato de Êxodo, quando nós vemos todo o desenrolar daquela história, nós vemos Moisés ou Arão falando de maneira eloquente? Nós vemos Moisés ou Arão produzindo grandes milagres? Moisés. No final das contas é Moisés. Então nós vemos que ele apenas usa uma desculpa para se abster por medo daquilo que viria. Então o que nós vemos aqui, irmãos, é que Deus trouxe ao mundo um libertador para o seu povo, enquanto aquele povo estava sendo oprimido, escravizado no Egito. Deus deu vida a Moisés. Deus trouxe Moisés à existência. Deus guardou Moisés de todo mal. Ele conduziu a sua vida nos mínimos detalhes para que ele pudesse ser aquele homem que Deus havia planejado ele ser. Que ele pudesse ser aquilo que Deus o levantou para ser. E aí as semelhanças com Jesus são mais uma vez claras. Assim como Moisés, Jesus veio para ser o libertador do seu povo. Jesus nasceu em um momento em que o povo de Israel era perseguido e oprimido. Lembram? O que Herodes havia mandado fazer no tempo que Jesus nasceu? Matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Um contexto extremamente semelhante. Mas mesmo assim, mesmo diante do perigo de governadores diabólicos, alguma coisa iria acontecer com Moisés? Alguma coisa iria acontecer com Jesus? Por quê? Por que nada aconteceria com eles? Porque Deus estava guardando a vida deles. Ambos guardados pelo Senhor. Ambos cuidados nos mínimos detalhes da sua vida, para que eles pudessem se capacitar a realizar a missão pelo qual foram separados a realizar. Então o que nós vemos nas duas histórias é o controle de Deus na condução dos eventos. O cuidado de Deus com o seu povo. E isso, irmãos, está espalhado ao longo de toda a Escritura. O cuidado de Deus e a soberania de Deus cuidando de toda a história. Não há como negar isso. Não há. E isso, irmãos, deve ser visto por nós como uma fonte enorme
intensa de alegria e conforto. Uma vez Jesus, falando sobre esse assunto, sobre o cuidado de Deus com o seu povo, ele disse lá em Mateus 10, versos 29 a 31, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão contados. Portanto, não temam. Vocês valem muito mais do que 2 pardais. Jesus está dizendo do cuidado de Deus com o seu povo. Ele diz, olha, nada que acontece neste mundo, nenhum passarinho é abatido sem o controle e o consentimento de Deus. E vocês valem muito mais do que um passarinho. Muito mais. Por que vocês temem, então? Toda a vida de vocês está sendo cuidada por Deus. Segundo a Bíblia, a soberania de Deus não se limita às questões complexas da nossa vida. Não. Não se limita a coisas como vida e morte. A soberania de Deus está nos mínimos detalhes da nossa existência. Tudo está debaixo da vontade soberana de Deus. O Senhor, Ele controlou o fluxo do Nilo quando Moisés estava lá, para que aquela cestinha chegasse até onde deveria chegar. O Senhor controlou a velocidade da água, a direção, tudo foi cuidado por Deus, para que ele fosse pego por aquela menina, aquela jovem, fosse adotado por ela e recebesse uma educação que era necessário lhe receber. Tudo isso debaixo do controle de Deus. E assim como Deus guardou Moisés, assim como Deus obviamente guardou Jesus, enviando uma visão a José para que ele saísse de lá e protegesse a vida daquele menino até que Herodes morresse. Assim, irmãos, é o cuidado de Deus conosco. Com cada pessoa que Deus escolheu antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor diz que nenhuma das suas ovelhas jamais se perderá. Por quê? Porque Ele guarda, Ele cuida, Ele protege, Ele guia os passos, Ele controla os eventos. Isso significa que a minha vida vai ser completamente sem nenhum tipo de sofrimento ou dificuldade? Não, óbvio que não. Longe disso. Basta vermos a vida de Moisés. Basta vermos a vida de Jesus. Isso significa que nós somos guardados para algo que é maior do que essa vida aqui. Nós somos guardados por uma vida eterna. Nós somos guardados para herdarmos promessas futuras. Nós estamos sendo guardados por uma verdadeira vida. E o Senhor diz que nada poderá nos separar do seu amor. Nada. Nós cantamos aqui o cântico que é baseado em Romanos 8. Nada poderá nos separar do seu amor. Nada. Nada poderá nos separar do futuro que foi determinado e que está guardado para nós. Para aqueles que têm comunhão com o Senhor. Para que eles possam desfrutar de uma comunhão que é eterna. Irmãos, isso aqui já é motivo para nós passarmos o dia louvando a Deus. Para nós passarmos o dia agradecendo ao Senhor. Mesmo diante do sofrimento e da dificuldade que possamos estar enfrentando hoje. Porque nós sabemos que até mesmo isso está sendo usado por Deus em nosso favor. Aquela perseguição imposta sobre os bebês no Egito
foram usadas em favor do libertador que viria e em favor do povo que seria liberto. Tudo tem um bom propósito em Deus. E o Senhor não olha só as circunstâncias ao nosso redor. Os nossos olhos são limitados, o do Senhor não é. Então isso é motivo de intensa alegria. Sabermos que assim como Moisés foi guardado por Deus, assim como Jesus foi guardado por Deus, se nós estamos no Senhor, nossa vida também está sendo guardada por Ele. O Senhor está nos moldando. O Senhor está nos transformando. O Senhor está conduzindo a nossa vida para chegarmos no destino que Ele determinou. Em segundo lugar, assim como Moisés, Jesus foi rejeitado pelos seus. E mais uma vez nós vamos ver isso, nós já vimos semana passada, com a vida de José. Mas mais uma vez ele dá um exemplo, parece que para afirmar isso na mente do israelita, para que ele pudesse perceber. Então olha ali o que diz os versos 23 a 29. Essa parte do texto, preste bastante atenção porque tem umas coisas interessantes aqui. Diz ali, quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próprio repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Essas palavras de Estevão aqui são bem interessantes. Por quê? Porque trazem informações que nós não encontramos no Antigo Testamento e que refletem muito do pensamento do judeu do primeiro século. E o que é de novo aqui? Não sei se você percebeu. Qual informação diferente nós temos aqui? Primeiro, a idade que Moisés foi visitar os seus irmãos israelitas. O Antigo Testamento não fala nada sobre isso. Não fala sobre Moisés ter 40 anos nesse momento da história. Você vai encontrar esse tipo de informação apenas na opinião de alguns rabinos judaicos que diziam isso, que a idade de Moisés era de 40 anos. Eles dividiam as fases da vida de Moisés em 3 fases de 40. Então foram 40 anos ali como filho da princesa lá, filha do faraó, 40 anos depois no deserto, depois 40 anos guiando o povo. Então seriam 3 fases, os rabinos dividiam a vida de Moisés dessa forma, assim como alguns teólogos hoje em dia ainda fazem. Então a primeira coisa é isso. E provavelmente, irmãos, a intenção de Estevão aqui não fosse dar a idade precisa de Moisés. Ele não está querendo aqui dizer, olha, exatamente com 40 anos isso aconteceu, mas indicar a fase da vida. Porque é isso que o texto do Antigo faz. Se você pegar lá Êxodo 2:11, é dito que naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos. Então, provavelmente, quando Estevão diz com 40 anos, ele está apenas indicando a fase da vida. Olha, nessa fase da vida, lá pelos seus 40 anos, aconteceu isso na história de Moisés. Outra questão bem interessante aqui é o fato que Estevão afirma aquilo que ele fala no verso 25 ali. Olha só o que ele diz, né? Que quando Moisés sai em defesa do israelita, ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Mas espera aí. Moisés não havia nem ter chamado ainda por Deus aqui. O chamado vai acontecer depois. Como ele poderia ter esse tipo de entendimento? Já parou para pensar nisso? Parece, irmãos, que antes mesmo de ser chamado, Deus já havia colocado no coração de Moisés uma preocupação especial com o seu povo.
Parece que na sua fase adulta, Deus já havia despertado em Moisés um desejo de fazer algo pelo seu povo. De fazer algo ali para ajudar os seus descendentes. Já estava ali no coração de Moisés. E aí, quando Moisés age para fazer algo, ainda que de forma completamente humana, então nós vemos que ele tem ali o desejo de ajudar, mas ainda é um desejo puramente carnal, puramente, né, sem nenhum tipo de orientação. Ele vai lá e faz o quê? Ele mata o egípcio. Então é o homem tomando uma decisão e fazendo algo que vem do homem. Mas ele tinha ali no coração uma esperança. É um desejo de que o povo olhasse para ele como um aliado, como alguém que estava em uma posição privilegiada e que poderia ter poder para fazer algo por eles. Essa parece ser a ideia. Moisés ali esperava que o povo olhasse para ele como alguém que tinha condição, que tinha poder para interferir na escravidão do seu povo. Mas ele foi rejeitado. E possivelmente foi rejeitado porque Moisés não era o homem que os israelitas esperavam. Parece que eles olharam para Moisés e, olha, não é essa a expectativa que nós temos de um libertador. Por quê? Porque certamente Moisés foi moldado pela cultura onde ele estava. Possivelmente Moisés não tinha aparência de um israelita. Provavelmente Moisés falava muito mais como um egípcio do que como um povo hebreu. Então, na expectativa do povo, opa, esse não é o libertador que nós imaginamos. Não queremos. E aí, quando Moisés percebe, depois do homicídio, né, que o crime que ele havia cometido já havia se tornado conhecido, né? Quando o hebreu diz, olha, você quer me matar como você matou o outro? Ele percebeu, olha, tem mais pessoas sabendo. Então, não há mais lugar para mim. Nem entre os egípcios, porque Faraó vai querer o meu couro, vai querer me punir por isso, e nem entre o meu povo que me rejeitou. O que sobra para mim? Fugir. Vou me tornar um peregrino. E Moisés, então, vai para a terra de Midian, onde constitui família e lá vive por 40 anos até ser chamado. Então a mensagem aqui de Estevão aos seus ouvintes, assim como é a mensagem registrada por Lucas para os seus leitores, a gente tem sempre um contexto duplo, né? A gente pensa, é Estevão falando, tem um objetivo para Estevão, que falou lá para aquelas pessoas, mas também é um objetivo em Lucas quando ele relata isso. Então, é um contexto meio duplo, né? Você tem que pensar qual é a intenção de Estevão para os seus ouvintes, mas qual é a intenção também de Lucas para quem vai ler. E aqui parece que é o mesmo sentido de ambos. Ele quer deixar muito claro ao seu público que Deus enviou Moisés para ser o libertador. Deus levantou Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Mas Israel não compreendeu. Israel não entendeu as suas intenções e não aceitou Moisés como seu libertador. A mensagem que vai ficar clara aqui é que os hebreus, os israelitas, rejeitaram a liderança de Moisés na primeira vez que ele foi oferecido. Eles rejeitaram Moisés na primeira vez. Essa é a mensagem central aqui. Não esqueçam, israelitas, vocês rejeitaram Moisés da primeira vez que ele apareceu. Estevão ele convida os seus ouvintes a lembrar disso. E aí ele aponta para a semelhança de um outro libertador que Deus levantou. É como se ele dissesse, olha, vocês concordam que Moisés era o libertador enviado por Deus? Óbvio, todo israelita vai concordar. Certamente que era. Certamente era o libertador que Deus enviou. A história mostra isso. Moisés é o grande líder dos israelitas. O grande líder dos judeus. Uma das acusações contra Estevão, qual que é? Blasfemar contra Moisés. Então Estevão aqui quer lembrar aos seus irmãos que nem mesmo o grande líder da nação foi aceito de forma imediata pelo povo. Houve uma falha de juízo na primeira vez que Moisés se levantou para liderá-los. Parece que Estevão aqui está dando a chance, a oportunidade dos membros do Sinédrio pararem por um instante e pensar,
Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro de julgamento? É como se ele estivesse alertando, olha, não façam a mesma coisa. Lembram que os israelitas do passado rejeitaram Moisés por um instante? Será que vocês não estão fazendo a mesma coisa? Num primeiro momento, Moisés foi rejeitado. Por quê? Porque as expectativas do povo eram diferentes. Moisés só foi recebido como líder quando ele trouxe consigo os sinais e milagres, que autenticaram então que ele era o libertador. Lembram? Deus deu a ele a capacidade de fazer milagres. O seu bordão se transformava em cobra, a mão dele ficava com lepra, né, ressecada. Isso era para mostrar para o povo, olha, Deus está comigo. Olha aqui os sinais que eu faço. E quando Moisés veio com esses sinais, o povo aceitou, seguiu a ele. Irmãos, isso traz um problema grande em relação a Jesus, para essa geração aqui, que está rejeitando a Cristo. Porque Jesus, igualmente, foi rejeitado porque ele não atendia as expectativas do povo. Eles esperavam um grande rei, um grande líder, uma figura política, militar. Mas Jesus também trouxe os milagres. Jesus veio com os sinais junto com ele. Sinais inquestionáveis. Mas mesmo assim, essa geração não aceitou a liderança de Cristo. Estevão, aqui no seu discurso, Lucas, no seu registro histórico, ambos estão destacando o terrível erro de rejeitar o libertador que Deus enviou. De rejeitar o libertador que Deus enviou porque ele não atende às minhas expectativas. Irmãos, muitas pessoas hoje mesmo rejeitam o verdadeiro Cristo. Rejeitam o Jesus da Bíblia pelo mesmo motivo. Porque o Jesus da Bíblia não entrega aquilo que as pessoas esperam dele. Algumas pessoas esperam que o libertador venha e liberte eles dos problemas financeiros. Que Jesus venha e liberte eles da enfermidade. Que liberte dos problemas familiares, dos problemas do relacionamento. Esperam um monte de coisas de Jesus. Menos a libertação do cativeiro dos seus próprios pecados. E aí eles conhecem Jesus, falam de Jesus, mas aí os seus problemas não são solucionados. O Jesus que liberta do pecado, esse não interessa. Esse deixa para lá. Esse eu quero rejeitar. Sofrimento? Fala muito, né? A única certeza da nossa vida cristã é sofrimento. Biblicamente falando, é a única certeza que nós temos. Não, mas esse Jesus eu não quero para mim. Um Jesus soberano que controla todas as coisas, um Deus que está no controle dos mínimos eventos. Não, um Deus assim, não, eu não quero para mim. Ah, mas se Deus escolhe um e não escolhe o outro, Deus é mau. Eu não quero esse Deus para mim. Rejeitam o Deus da Bíblia porque ele não atende às minhas expectativas. O Deus que eu quero é o Deus que salva todos. Deus que é só amor. É um Deus que vai resolver os meus problemas. Criam para si mesmo falsos deuses, falsos libertadores, falsos Cristos. A liberdade que Cristo nos dá é muito maior do que aquilo que só os nossos olhos podem ver. Cristo, ele tem a grandeza do oceano a nos oferecer. Mas as pessoas querem uma piscina de plástico com poucos litros de água dentro. Querem pequenas coisinhas para essa vida. E esquecem de algo que é infinito
e eterno. O nosso maior problema não está relacionado às coisas do tempo agora. Os nossos maiores problemas não estão relacionados com questões circunstanciais da nossa vida. O nosso maior problema está relacionado ao lugar ao qual o nosso pecado nos condena. Esse é o nosso maior problema. É esse. Não é se eu estou numa crise financeira, não é se eu estou passando por uma doença, não é isso é pequeno. Isso não é nada, porque em poucos anos passará. O nosso maior problema é sabermos que o nosso pecado está nos levando a um abismo eterno e profundo. Sofrimento para sempre. Não por poucos anos, para sempre. Irmãos, isso tem que estar claro a nós. A gente não pode trocar uma realidade eterna por uma realidade passageira e breve. Isso é loucura. Negociarmos o que é eterno por coisas temporais é loucura. Nosso maior problema é o nosso estado de inimizade com Deus. O estado que nós nascemos. Pecadores. É disso que se trata. É disso que Cristo vem nos libertar. Por isso, faça uma pergunta a si mesmo. O que eu mais espero de Cristo? Em que sentido eu quero que Jesus seja o meu libertador? Eu quero que Jesus me liberte do quê? Responda essas perguntas. Porque isso pode indicar que você tem buscado um libertador que não é aquele que Deus enviou. Talvez você queira liberdade para coisas da sua vida, coisas que você criou na sua mente. Você precisa buscar a Cristo pelo motivo certo. Jesus veio para nos libertar, mas Ele veio para nos libertar do nosso pecado, da condenação que pairava sobre nós. Então, assim como Moisés, Jesus ele foi guardado por Deus. Assim como Moisés, Jesus foi rejeitado pelos seus. E assim como Moisés, Jesus foi a voz do Senhor no mundo. Parte final dos versos 30 a 38. Diz ali, passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão. E aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente viu o sofrimento do meu povo no Egito. Ouviu o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés que os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então Estevão diz que depois de 40 anos, ou seja, lá na fase dos seus 80 anos de idade, chegou um momento decisivo na vida de Moisés. Enquanto ele estava lá no deserto, no Monte Sinai, Deus o chamou por meio de uma sarça. Às vezes ele não explica o que é as coisas, né? Mas sarça nada mais é que um pequeno arbusto comum no deserto, né? Então aquele pequeno arbusto estava em chamas, e o que chamou Moisés é que aquele arbusto lá queimando não era consumido pelo fogo, estava intacto, em meio às chamas, mas intacto, sem ser consumido.
E aí quando Moisés se aproxima para ver mais de perto, um evento que era claramente extraordinário, Deus então o chama, Deus fala com ele. E ele diz, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E às vezes a gente não para pensar, né, mas por que Deus se referiu assim, né? Ele poderia ter se apresentado de inúmeras formas. Mas ele vai lá e diz, eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Isaac. Ele cita os patriarcas. Por que Deus se apresenta assim? Para lembrar das alianças. É como se ele dissesse, eu sou o Deus das promessas. Eu fiz uma aliança com os seus pais, com os seus antepassados. E eu estou aqui para cumprir com as minhas promessas, porque as minhas promessas não falham. E aí, imediatamente, a reação de Moisés foi a única esperada por um mero pecador que se vê diante de Deus. É a reação que se espera do homem pecador diante daquele que é justo, todo-poderoso e santo. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. E aí, neste momento, o Senhor convoca Moisés. Chama ele para ser o libertador do povo do qual ele fez uma aliança. O Senhor o chamou, o Senhor o comissionou para uma tarefa específica, conduzir os descendentes de Jacó para fora do Egito. E aqui é bem provável que Estevão ele faz questão de citar aquelas palavras bem conhecidas de Deus para Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa, para mais uma vez lembrar aquele povo de que a revelação de Deus não está necessariamente apenas no templo, na terra de Israel, em Jerusalém, a cidade santa. Deus falou com Moisés em uma terra que não faz parte da terra prometida. E ele diz, tire as sandálias, porque isso aqui é terra santa. Então ele está lembrando o povo judeu que terra santa não é só o lugar onde eles estão lá. Mas onde Deus está, é lugar santo. Não importa onde. Se Deus está ali se revelando e falando, aquilo é terra santa. Porque quem faz a terra santa é o próprio Senhor. E aí depois as declarações que vão seguindo, até o verso 38, ressaltam mais uma vez que foi este Moisés, que lá no início ele foi rejeitado, que Deus entregou a mais importante revelação de todo o Antigo Testamento. Foi por meio de Moisés que veio a lei. Uma lei que esses religiosos tanto dizem defender, proteger, valorizar. Foi a Moisés. Aquele que um dia os israelitas se recusaram a obedecer. Os israelitas não rejeitaram somente um grande homem corajoso. Eles rejeitaram o líder que Deus enviou. Eles rejeitaram o canal de revelação de Deus a eles. Aquele que era a voz do Senhor no mundo. Aquele que recebeu palavras vivas. E este homem, que foi voz de Deus no deserto, um dia disse que Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Quem é esse? Jesus. Pedro já falou isso em Atos 3. Pedro já citou essas palavras anteriormente e disse que Moisés estava falando de Jesus. Então Estevão está demonstrando como a história de Israel se repete. Israel outra vez está naquele padrão obstinado de rejeição e desobediência. Mais uma vez eles não estão reconhecendo aquele que foi enviado por Deus. Embora o Senhor tenha enviado Jesus para ser o príncipe e juiz deste mundo, assim como aconteceu com José e Moisés, o povo mais uma vez rejeitou o líder que Deus enviou no primeiro momento. E aqui eu vou reforçar o que eu já expliquei na semana passada. Quando Israel contemplar Jesus na sua segunda aparição, quando Israel ver Jesus
na segunda vez, o rejeitado se tornará o libertador desse povo. Assim como aconteceu com Moisés, acontecerá com o povo de Israel no futuro. Quando eles virem Jesus pela segunda vez, Jesus será para eles o grande libertador que Deus enviou. E aqui, irmãos, nesse ponto, eu gostaria de colocar uma ênfase maior no fato de que no passado Moisés foi a voz do Senhor no deserto. Depois, Deus enviou profetas até aquela nação. No Novo Testamento, nós vemos Jesus sendo a revelação exata de Deus. Revelação perfeita, revelação suficiente. Depois da sua morte, ressurreição, ascensão, a palavra de Deus passa a ser transmitida por meio dos apóstolos. Existem muitas vozes no mundo que dizem ser voz de Deus, ou afirmando trazer uma palavra do Senhor. Talvez você até já tenha ouvido de alguém dizendo: Deus me deu uma palavra para entregar a você. Existem muitas vozes que se dizem vozes de Deus no mundo. Mas será, irmãos, que todas as vozes que dizem ser do Senhor são de fato do Senhor? Será que existe alguma forma de eu me proteger de falsas vozes de Deus? Ou de saber qual voz realmente é de Deus e qual não é? E aqui, queridos, eu vou trabalhar no mais básico acerca da revelação do Senhor. Talvez muitos aqui já saibam disso. Já tenham ouvido inúmeras vezes falar sobre isso. Mas nunca é demais. É sempre importante relembrar para gravar. Porque é extremamente importante saber disso. Isso nos protege do erro e do engano. Nos protege de falsas vozes que dizem ser de Deus. Você precisa entender que a revelação de Deus, ela foi entregue a nós de forma progressiva. Menos revelação para mais revelação. Ou seja, o povo israelita, quando estava lá no Egito, eles sabiam muito pouco acerca do Senhor. Eles sabiam apenas aquilo que havia sido transmitido pelos seus pais. As promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, era o que eles sabiam acerca de Deus. E aí Deus envia Moisés como um porta-voz seus, trazendo mais revelação. Por meio de Moisés, Deus entregou toda a sua lei. Os 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia, o Pentateuco, revelação de Deus a Moisés. Deus entregou ainda, depois, com o passar do tempo, mais promessas. Ele fez mais alianças. Mas todas elas relacionadas àquela primeira promessa lá de Gênesis 3,15, que foi entregue a Adão e Eva. A promessa de que um dia viria um descendente da mulher e que resolveria o problema do pecado. No passado era isso que se sabia. Deus vai enviar um libertador. Ele prometeu isso. Alguém vai vir resolver o nosso problema. E com o passar do tempo, a revelação sobre esse libertador foi se tornando mais clara. Deus foi entregando mais informações. Chegou um momento que Deus revelou que esse libertador seria também um rei. Um rei eterno. E que ele viria da linhagem de Davi. Deus promete a Davi isso. Do seu trono virá o rei libertador. E ele será rei para sempre. Depois ainda, por conta da rebelião constante do povo judeu, Deus prometeu uma nova aliança. Ele diz: olha, vocês nunca vão conseguir ser obedientes a mim. Portanto, um dia eu vou vir aqui e vou escrever a minha lei no seu coração. E quando a lei for escrita no seu coração, aí sim você conseguirá ser obediente e perfeitamente obediente. E aí então vem ao mundo o Messias prometido. O libertador vem. O Salvador, o Rei eterno. E por meio de Jesus, Deus traz nova revelação.
Ele indica que antes de consumar o reino, é preciso expiar o pecado do povo por meio da sua morte. É nova revelação. Não era possível saber disso antes. Olha, antes de eu reinar neste mundo, eu preciso expiar o pecado do povo. Isso será feito por meio da minha morte. E aí, depois de Jesus, os apóstolos continuam a relatar aquilo que eles viram e ouviram de Cristo, sendo eles, os apóstolos, os últimos canais de revelação devidamente autorizados por Deus. Eles apresentaram os mesmos sinais e milagres de Cristo. Deus autenticou o ministério daqueles homens. E a partir deles, o que nós temos são as Escrituras. As Escrituras. Nenhuma revelação de Deus em nossos dias vem à parte dela, isolada dela, ou sem ligação com ela. Hoje, a voz de Deus neste mundo se assemelha àquilo que Estevão está fazendo aqui no texto. Estevão, ele está demonstrando aqui, no seu discurso, um conhecimento enorme do texto bíblico. Em vários momentos, Estevão faz citações literais do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta. Estevão não está com a Bíblia lá em mãos abrindo, ele está citando de cabeça os textos bíblicos. A voz do Senhor no mundo hoje está na Bíblia. E ela é exposta e transmitida por pregadores que se empenham em conhecer dela. Que se dedicam a transmitir com fidelidade aquilo que Deus revelou a nós. E eles fazem isso na labuta diária, no trabalho diário. Por meio de aprender da palavra e transmitir a palavra. Não as minhas ideias, não a ideia do pregador, não a ideia que a pessoa tem na mente. Sentiu uma coisa no coração, ó, Deus está mandando eu dizer isso para ti. Isso nunca foi, nunca será a revelação de Deus, irmãos. A revelação do Senhor diz respeito aos planos dele com o seu povo. Com a redenção, com a salvação final. Se alguém fala de acordo com as Escrituras, então nós podemos dizer, olha, é voz de Deus. Por quê? Porque eu estou lendo aqui com ele, estou acompanhando. Realmente Deus disse isso. Aquilo que o reverendo Augusto Nicodemos diz, né? Se você quer ouvir a voz de Deus audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. Dessa forma você vai ouvir Deus falar com você. Agora, qualquer um que diga ter uma palavra do Senhor, mas aquilo que é dito não condiz ou não tem relação com a revelação direta do Senhor, objetiva da Bíblia, isso deve ser rejeitado. Rejeitado. Ah, mas o ministério dessa pessoa, ele traz milagres, ele faz curas. Mesmo que chova milagres, deve ser rejeitado. É isso que Lutero dizia. Todo ensinamento contrário às Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. A segurança está na Bíblia, naquilo que Deus revelou pelos seus agentes autorizados, por pessoas que claramente eram voz de Deus no mundo. Somente assim, irmãos, nós estamos protegidos do erro de falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores. Quanto mais nós conhecemos da Bíblia, mais nós estamos protegidos disso. Então Estevão, ele insiste aqui em chamar os seus ouvintes a olhar para o passado e aprender com o erro cometido anteriormente, para que eles não repetissem isso. Estevão usa o exemplo de Moisés para apontar diversas semelhanças entre ele e Jesus. Em primeiro lugar, ele mostra que assim como Moisés, Jesus foi guardado por Deus. Em segundo lugar, assim como Moisés, Jesus foi rejeitado pelos seus. E em terceiro e último lugar, que assim como Moisés, Jesus foi a voz do Senhor no mundo.
E assim como Estevão, meu objetivo é que você olhe para essa história e não repita o mesmo erro do passado. Que erro é esse? Rejeitar o libertador que Deus enviou. Porque fazer isso é cometer o maior erro da sua vida. Nenhum erro é pior ou traz consequências maiores do que rejeitar aquele que Deus enviou para nos libertar. Então, irmão, pare e pense. O que Jesus é para você? Jesus é o seu libertador e salvador? Se sim, você tem o buscado para ser liberto e salvo do quê? Você reconhece o seu pecado? Você reconhece que estava condenado, morto em delitos e transgressões? Ou você tem buscado a Jesus por algum outro motivo meramente terreno? Para que Deus arrume o meu casamento, para que Deus me dê uma vida melhor, para que Deus me dê em Cristo a cura que eu tanto quero? Pare e pense por isso, irmãos. Porque se é isso que você tem buscado, coisas terrenas, Jesus não veio para te salvar disso. Por mais que isso vá acontecer na eternidade. Nos livraremos de todos esses problemas. Mas ele veio para nos salvar do nosso pecado. Ele veio para nos declarar justos, inocentes diante de Deus. Ele veio para reestabelecer a nossa comunhão com o Criador. Qualquer salvação diferente disso é uma salvação meramente temporária. Portanto, busque Jesus pelo motivo certo e seja salvo para uma vida eterna. Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos exaltar o Teu santo nome, te agradecer pela Tua palavra, que em tudo nos guia e nos orienta. E especialmente, Deus, hoje, agradecer e louvar pelo libertador que o Senhor enviou a nós. Que possamos, Pai, meditar acerca desse assunto, para que nós não caiamos no mesmo erro dos israelitas do passado, que em um primeiro momento rejeitaram aquele que viria para ser o libertador da escravidão no Egito. E depois também, Senhor, rejeitaram aquele que veio para libertá-los do seu pecado. Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá, através do Teu Santo Espírito, o convencimento de que somos pecadores, de que aquilo que nós mais precisamos é da salvação, do perdão aos nossos pecados, de nos livrarmos da condenação que paira sobre cada um de nós que nasce em um estado de rebelião. Como o Senhor diz na sua palavra, não há um sequer. Não há quem busque, não há quem entenda. Todos se desviaram, se extraviaram. Mortos em delitos e pecados, todos nós estamos, até encontrarmos o verdadeiro libertador. O libertador que as Escrituras nos ensinam. O libertador que veio para morrer em nosso lugar. Aí tudo faz sentido, Pai. Obrigado por aquilo que Cristo fez por nós. E que possamos, Deus, buscar Jesus pelo único motivo certo. Como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Para que então possamos estar seguros em suas mãos. Descansados e apenas esperando o dia da consumação de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Que a Tua palavra continue a nos guiar, a nos ensinar. E que ela seja sempre suficiente para nós. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém. Bem, queridos.